Oi pessoal, como é que vai? Tudo bem? Bem, hoje eu vim aqui para falar de um livro chamado 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, que é um livro fenomenal, um livro muito bem escrito, um livro que eu gostei bastante, apesar de ter tido alguns contratempos durante a leitura. Eu pretendo falar hoje para vocês das minhas impressões de leitura e não exatamente fazer uma resenha. Bom, primeiramente eu vou falar da história. 100 Anos de Solidão conta pra gente a história da família Buendia. A família Buendia, ela tem como chefe principal o José Arcádio Buendia, que é casado com Úrsula, e eles têm 3 filhos, que agora eu não me lembro o nome deles. Mas o que acontece? O José Arcádio Buendia, juntamente com Úrsula e juntamente com outros casais jovens, eles fundaram Macondo. Macondo é uma aldeia, que no início do livro é uma aldeia de 300 habitantes, e é uma aldeia extremamente organizada, bem arquitetada, bem engendrada. É uma cidade planejada, é como se fosse uma cidade planejada, pequenininha, né? E os habitantes não passam dos 30 anos de idade. E também é uma cidade que não existe cemitério porque ninguém nunca morreu nessa cidade, apesar da população também ser bastante jovem. E isso já me chamou a atenção logo de cara, porque a história em si é muito interessante. O que acontece? A família Buendia, juntamente com os habitantes de Macondo, vão vivendo o seu dia a dia felizes, é uma comunidade feliz. De tempos em tempos chegam os ciganos em Macondo, né? E o que eles fazem? O que eles fazem, os ciganos? Eles trazem assim coisas novas, novidades de outras partes do planeta, invenções, instrumentos, laboratórios de alquimia, uma série de coisas. E tudo que o Melquíades, que é o cigano principal da história, tudo que Melquíades apresenta à cidade, o José Arcádio Buendia se interessa muito. Então ele para tudo que ele está fazendo para aprender a usar aquilo que Melquíades traz para ele como novidade. Muito bem. Melquíades ele apresenta um papel importante na história até o final do livro. E eu não posso dar muitos detalhes porque acabaria sendo spoiler. Mas o que me chama a atenção em 100 Anos de Solidão? 100 Anos de Solidão é um livro denso, é uma leitura, não é uma leitura muito fácil, que exige um vocabulário bom de quem está lendo, mas é uma leitura muito prazerosa, a partir do momento que você lê assim, em doses homeopáticas, o que não foi o meu caso. Eu até tinha comentado no canal da Gláucia, do Estante Indiscreta, que eu achei sim a história nota 5, mas a narrativa nota 4. Isso não é bem verdade, porque o que acontece com 100 Anos de Solidão? 100 Anos de Solidão não é um livro, pelo menos eu sinto isso, é a minha impressão de leitura, é o meu jeito de ver a coisa, e tem alguns livros para mim que acontece um efeito... Como é que fala? Um efeito mágico, eu diria, vai. O que acontece? Quando você pega um livro como 100 Anos de Solidão, ou um livro como O Homem Duplicado, de José Saramago, ou um livro como O Grande Sertão Veredas, são livros que você tem que ler em doses homeopáticas. São livros que trazem muita informação em muito pouco texto. Então, são livros longos que, conforme você vai lendo, você precisa refletir sobre tudo que você está lendo. Porque tanto Gabriel Garcia Marques quanto o José Saramago, quanto o Guimarães Rosa, eles não entregam a história para você de mão beijada. Eles querem que você reflita sobre tudo que você está lendo. Pelo menos eu senti isso. Nos 100 Anos de Solidão, nem tão forte assim, é isso que eu estou falando. Nos outros livros, sim. Nos 100 Anos de Solidão dá até para dar uma corrida na leitura, mas aí o que acontece? A leitura torna-se cansativa, e foi o que aconteceu comigo. Eu li o livro em 4 dias. O livro tem 440 páginas, basicamente, incluindo a introdução, uma mini biografia que o Eric Nepomuceno, que é o tradutor, fez do Gabriel Garcia Marques, que ele é amigo do Gabriel Garcia Marques. Então, eu li em 4 dias e achei que não é um livro para você ler 100 páginas por dia. É um livro para você ler 50, 40,
30 páginas por dia, para você, como é que fala? Apreciar a história em doses pequenas, curtindo a história, curtindo as personagens, curtindo a narrativa, de repente até consultando o dicionário em algumas palavrinhas que você tem lá dúvida ou não consegue pegar pelo contexto. Então é isso que aconteceu comigo. Eu vou reler 100 Anos de Solidão, mas não agora, vou deixar passar uns bons anos, eu vou reler do jeito certo para mim. Tem livros que merecem a nossa atenção, que merecem a nossa dedicação. E 100 Anos de Solidão é um livro que merece essa dedicação toda. Mas esse livro tem tanta coisa genial, tem tanta coisa legal. A história é tão bem amarrada, tão bem construída. Você basicamente não vê furo na história, de tão bem escrita. Eu acho que Gabriel Garcia Marques foi iluminado ao escrever esse livro. Imagino que os outros livros dele deva ser da mesma maneira. Então, tem alguns trechos aqui que eu achei muito, muito interessantes. O livro tem até erotismo, para vocês terem uma ideia. O livro fala de política, fala de sociologia, de erotismo, de dilúvio, de um casal que transam adoidadamente e com isso os seus animais procriam com mais facilidade, de mortos que aparecem para os vivos e conversam com os vivos. Isso é muito comum. E o do dilúvio que eu falei, que dura 3 anos de chuva ininterrupta. Você consegue imaginar 3 anos chovendo na tua cidade sem parar dia e noite, 24 horas por dia? Acontece isso em 100 Anos de Solidão. E depois acontece uma estiagem de 10 anos. Uma seca que dura 10 anos que não chove uma gota. Então Gabriel Garcia Marques ele flerta muito com o fantástico, com o sobrenatural. E tem uma personagem aqui que eu gostei muito que se chama Remédios Abela. E eu dei muita risada. Assim, não é que eu dei muita risada. É uma personagem que ela é muito pura. Ela não tem malícia nenhuma. E o que acontece? Quer ver? Eu vou até ler um trechinho para vocês terem uma ideia de como é genial a narrativa, a escrita de Gabriel Garcia Marques. Quando as coisas andavam melhores, levantava-se... Aqui está falando da Remédios, tá? Quando as coisas andavam melhores, Remédios levantava-se às 11 da manhã e se trancava 2 horas completamente nua no banheiro, matando escorpiões enquanto se livrava do denso e prolongado sono. Depois, com uma cuia, jogava em si mesma água da tina. Era um ato prolongado, tão meticuloso, tão rico de situações cerimoniais que quem não a conhecesse bem que poderia pensar que estava entregue a uma merecida adoração do próprio corpo. Para ela, no entanto, aquele ritual solitário carecia de qualquer sensualidade, ou seja, ela não se via sensualmente, ela não tinha malícia, ela achava um ato normal, o corpo uma coisa extremamente normal, ela não tinha pudores, basicamente. Daí um dia, quando começava a se banhar, um forasteiro levantou uma telha do telhado e ficou sem fôlego diante do tremendo espetáculo de sua nudez. Ela viu os olhos desolados através das telhas quebradas e não teve nenhuma reação de vergonha, mas de alarme. "Cuidado!" exclamou, "vai acabar caindo." "Só quero ver você", murmurou o forasteiro. Vocês conseguem imaginar um cara, você está dentro do banheiro, daí você olha para o teto, tem um cara que tirou a telha para olhar você, né? E a menina lá dentro, né, achando tudo normal, pedindo para ele tomar cuidado, para ele não cair, né? Que as telhas eram podres ou coisa do gênero. Daí olha o que ela responde: "Ah, bom, mas tome cuidado porque essas telhas estão podres." Daí o que acontece? Ela começa a se ensaboar, né, na frente do forasteiro. E daí o forasteiro diz assim: o forasteiro confundiu aquela conversa com uma forma de dissimular a complacência, de maneira que quando ela começou a ensaboar as costas, ele cedeu à tentação de dar um passo adiante. "Deixa que eu ensaboo", murmurou. Daí ela diz: "Agradeço sua boa intenção, mas pode deixar que com minhas 2 mãos é suficiente." "Nem que seja só as costas", suplicou o forasteiro. "Seria perda de tempo, nunca se viu ninguém ensaboar as costas do outro." Daí a história vai indo, ela continua tomando banho na frente dele, até que uma hora a telha cai
cede e ele despenca e cai no chão e se arrebenta e morre. E ela é conhecida, a Remédios, a Bela, ela é conhecida por ter poderes de morte. Então, as pessoas quando se aproximam muito dela, os homens que se aproximam muito dela, acabam morrendo, né? Já tem 3 mortes aí por trás dessa beleza dela. Ela exala um odor que fica na casa ou por onde ela passa, perdura por horas esse odor. Então o livro ele é cheio de magia, o livro ele é fantástico, não tem como explicar. Parece que o livro é realismo fantástico, se eu não me engano. A forma que o Gabriel Garcia Marques adotou, a escrita que ele adotou foi essa, né, de realismo fantástico. Então não tenho muito mais o que falar a respeito. Espero que eu tenha esclarecido as dúvidas da Gláucia, porque eu mandei uma resposta para ela falando que a narrativa era 4. Gláucia, não é que a narrativa é 4, não. É que eu realmente não li o livro da maneira como ele deve ser lido. Esse livro deve ser lido com atenção, com carinho, com amor. Como eu acho também que um livro que é muito menosprezado no Brasil, e eu falo isso direto, que é o caso do Guimarães Rosa, O Grande Sertão Veredas, que é um livro que quando a pessoa lê, mas lê com o coração, de verdade, com vontade, vai se deparar com uma história tão linda, mais do que 100 Anos de Solidão, na minha opinião. É uma história assim mas é uma história que exige muito da gente. É uma narrativa que justamente por ter muito neologismo, tudo, exige demais da gente. Então Guimarães Rosa não é que não é para qualquer um. Não é para qualquer um que não tenha vontade e que não tenha, como é que fala? Que não se entrega ao livro. Se você não se entrega a 100 Anos de Solidão, você não lê esse livro. Se você não se entrega a Grande Sertão Veredas, você também não lê. Então, são livros que eu acho que pertencem a uma classe top. Eu poderia dizer que uma classe top de linha, assim, que além de serem boas histórias, são livros que exigem um pouco mais de nós leitores. Então, meu recado, para quem quer ler 100 Anos de Solidão, leiam, mas reservem um bom tempo para ler esse livro. Leiam com carinho, se dedica à história. É um livro que merece essa atenção porque a recompensa que vem depois é muito grande. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, clique em gostei e se puder também compartilhe no YouTube. Fico muito grato a todos vocês e até uma próxima resenha. Até mais.